A todos. Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa história e também para nós como pessoas, que é sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje nós estamos comemorando em todo o território nacional o Dia da Consciência Negra. Esse Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro, é um dia muito importante para a nossa sociedade brasileira. É o dia em que a sociedade brasileira para refletir, para pensar sobre a participação da população negra na formação da sociedade brasileira, em vários aspectos, na cultura, na economia, na culinária, na dança, nas artes, na medicina, na dança, na música, em vários aspectos da sociedade brasileira. E a gente não poderia deixar de notar que o Dia da Consciência Negra vai ter grande importância para a sociedade brasileira. Nós vamos observar que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro em todo o território nacional. Por onde a gente for, a gente vê que hoje o Brasil está comemorando o Dia da Consciência Negra. A data ela faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. A gente vê que essa data ela tem uma grande importância para nós aqui do Brasil, porque é uma data em que o Brasil para refletir sobre a importância que os negros tiveram na formação da sociedade brasileira. E principalmente porque é uma data em que nós vamos tratar de vários temas. Nós vamos ver que são vários temas que são abordados hoje, como, por exemplo, o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e cultura afro-brasileira, dentre outros temas. A gente, então, pode observar que esse momento é o momento em que a população brasileira decidiu, então, estabelecer para que todos nós possamos refletir, possamos questionar e também possamos parar para pensar em uma data que todos nós devemos pensar como uma luta pela igualdade social, uma luta pela igualdade racial, onde brancos, negros, todos sejam tratados da mesma forma, independente da cor da sua pele. Nós vamos observar que a sociedade brasileira, mesmo tendo passado vários séculos, ainda continua uma sociedade que ainda é muito racista. E a gente vê que o racismo está arraigado, está presente na sociedade brasileira, em vários aspectos e em vários âmbitos. A gente pode observar que a sociedade brasileira decidiu, então, em algum momento, criar uma data para que todos do Brasil pudessem parar para refletir a importância que os negros tiveram na formação da nossa sociedade. E a gente vai estudar, então, um pouco sobre a criação dessa data, qual é o objetivo e qual a importância que os negros tiveram na sociedade brasileira. Nós vamos inicialmente observar quando foi criada o Dia da Consciência Negra. Nós vamos observar que na década de 1970, vários ativistas negros de grupos quilombolas lá do Rio Grande do Sul decidiram então fazer o quê? Nós vamos ver que vários ativistas da sociedade lá do Rio Grande do Sul decidiram então se reunirem para criarem o Dia da Consciência Negra no Brasil em 20 de novembro. A gente vê que essa data ela foi amadurecendo e realmente, depois de 8 anos de luta, em 1978, realmente o movimento negro unificado conseguiu então estabelecer no Brasil, em homenagem à consciência negra e para realmente lutar contra o racismo no Brasil, o movimento negro unificado decidiu então estabelecer no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. É um dia em que é lembrada todo ano como representação da luta da população negra, pela luta para que acabe o racismo na sociedade brasileira. A gente vai observar que a escolha do dia 20 de novembro não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha sem ter nenhum sentido.
nós vamos observar que essa data ela teve uma grande importância para a sociedade brasileira. A escolha da data ela foi feita por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares na luta e na resistência contra a escravidão dos povos de origem africana. E a gente vê que Zumbi dos Palmares ele foi a maior representação, foi o maior líder negro no Brasil, que lutou contra a opressão que os portugueses brancos tinham aqui sobre o Brasil. E a gente vê que ele lutou principalmente para que houvesse a permanência, a valorização dos costumes negros na sociedade brasileira. Nós não podemos de forma alguma nós não podemos então deixar de notar que esse dia ele não a gente pode observar então que Zumbi dos Palmares realmente teve uma grande importância para a sociedade brasileira, por lutar contra a opressão dos portugueses aqui no Brasil e também buscou valorizar os costumes africanos que estavam presentes na sociedade brasileira. Nós vamos ver que o Dia da Consciência Negra não é feriado em grande parte do Brasil, em apenas alguns estados, como por exemplo nós vamos ter no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Alagoas e também no Rio Grande do Sul. A gente pode observar então que Zumbi dos Palmares, como ele ficou conhecido, ele vai ser o líder do Quilombo dos Palmares, que ficava localizado em Alagoas, e a gente vai observar que em 1695, aos 40 anos de idade, Zumbi ele foi assassinado e a sua cabeça ela foi exposta no Recife, onde ficou no meio da praça pública para que todos pudessem ver. A gente vê que foi ele que realmente lutou, foi ele que realmente resistiu contra a opressão da sociedade branca que vivia no Brasil. Ele lutou pelo fim do racismo, pela igualdade racial e também lutou para que os direitos e os costumes africanos permanecessem na sociedade brasileira. Vocês podem observar aí que a luta de Zumbi dos Palmares ela vai ser muito grande no Brasil. A gente vê que no ano de 2003 foi criada uma lei durante o governo do ex-presidente Lula, que dizia o quê? A Lei 10.639, no dia 9 de janeiro. Em 2003, a data ela passou a fazer parte do calendário escolar. Como foi que ela passou a fazer parte do nosso calendário escolar? Nós temos uma obrigação, nós temos um direito de, principalmente de hoje, estarmos então refletindo sobre a história e cultura afro-brasileira, a cultura que os negros tiveram participação na sociedade brasileira. E a gente começa então a perceber, essa lei 10.639, ela vai estabelecer principalmente que nós devemos então tratar de um assunto muito importante dentro dos conteúdos que nós temos em sala de aula, que é o tema História e Cultura Afro-Brasileira. Todo então conteúdos que nós tratamos, todos os conteúdos, dentre eles deve estar a história e cultura afro-brasileira, porque a gente vê então que é a partir dessa lei de 2003 que nós devemos tratar na escola sobre esse assunto, para que assim possamos compreender a importância que os negros tiveram no Brasil, como também lutar contra o racismo. E a gente vai observar então que a partir desse momento, em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma, foi criada outra lei, que foi a Lei 12.519. Essa lei ela estabeleceu oficialmente a data do Dia da Consciência de Zumbi e da Consciência Negra. É um dia em que nós passamos para refletir não apenas o dia 20 de novembro, mas também todo o período, todo o mês de novembro é o mês da consciência negra. E que o Dia da Consciência Negra, como o mês de novembro de forma geral, tem um objetivo de propor principalmente o quê? De fazer com que a população reflita sobre a importância da população negra e também para superar as desigualdades raciais. Assim a gente vai observar que os negros então, que essa data, além de ter importância para compreender a importância que os negros tiveram no Brasil, também devemos perceber
e lutar para que também desperte entre os brancos a consciência negra, que todos devem ser tratados iguais, independente da sua cor de pele, da sua etnia, da sua raça. Nós vamos observar que essa data da consciência negra, ela não deve ser apenas uma data que fique presente no discurso, na nossa fala, que nós estudamos apenas um dia por ano, mas ela deve ser uma atitude diária, para que todos assim consigam realmente uma igualdade social, tanto dentro da escola, como também fora dela. E a gente vê que isso deve estar presente em todos os locais da sociedade. Nós vamos ver que os negros tiveram sempre uma grande importância no Brasil. E onde é que eles tiveram uma grande importância? Nós vamos observar que os negros tiveram importância em vários locais da sociedade. Nós podemos ver então que eles tiveram importância na arte, na cultura, em várias expressões artísticas, como por exemplo, do hip hop, do rap. Nós vamos ver que também eles tiveram uma importância muito grande na ciência. A gente vê então que também tiveram importância na arquitetura, na ciência de uma forma geral, principalmente na medicina, com as ervas medicinais. E a gente não pode esquecer em relação à educação física, né? Que a gente vai observar que realmente teve uma grande importância. Vocês estão vendo aí, por exemplo, nesse momento, uma relação que a gente pode ver, principalmente falando sobre a capoeira. E a capoeira, a gente vai observar que ela vai ser o quê? Uma expressão artística brasileira que mistura uma arte marcial, um esporte, uma cultura popular, uma dança e uma música ao mesmo tempo. A gente vê que quando a capoeira ela foi trazida para o Brasil, ela tanto era uma forma de lutar, como ela era uma música, como também ela era uma dança. E a gente vai observar que é dessa forma que eles tiveram, sem dúvida, uma grande participação na nossa história. Nós temos também no ensino religioso. Os africanos tiveram também uma grande importância em relação à sua religião e introduziu aqui várias religiões de matrizes, ou seja, de origem africana. Nós tivemos o candomblé, não é? Que vai ser uma religião que foi criada no Brasil, mas de origem africana. Tivemos a Umbanda, tivemos a Quimbanda. Temos a Macumba, que também é derivada de religiões africanas, já que eles acreditam nos orixás, que são entidades que existem, que têm várias funções para a sociedade. E principalmente a gente pode ver que existe uma grande quantidade de adeptos aqui no Brasil do candomblé, que é uma religião que deriva a partir da religião de matriz africana. Nós temos então o continente africano, que ele é muito diverso. A gente vê que eles foram trazidos de vários lugares da África para o Brasil, foram explorados durante muitos anos, e a gente vê que, como eles ficaram aqui no Brasil, foram trazidos de navios, sofreram bastante, foram humilhados, sofreram castigos físicos. Chegou o momento de que todos devem lutar pela igualdade social e principalmente para que a sociedade brasileira possa reconhecer a importância que os negros tiveram no Brasil. Nós vamos ver, então, a partir daí, a influência das línguas africanas nos países americanos, que receberam um grande contingente de negros durante que os negros estavam vindo para o Brasil, e a gente também pode observar de várias formas. Nós vamos ver que em português pode-se estudar o Dia da Consciência Negra, estudar em matemática, e principalmente eu tenho aqui uma lista com alguns filmes que podem nos ajudar a compreender a luta da população negra. Nós temos aí, coloquei em primeiro, realmente porque merece ser estudado, merece ser assistido, é muito importante, a luta e a resistência dos negros contra a discriminação racial. Nós temos a história de Martin Luther King, nós temos Selma, nós temos Família Alcântara, Nelson Mandela, nós temos a Cor Púrpura, nós temos aí Faça a Coisa Certa, nós temos Besouro, nós temos Quanto Vale, ou É por Aquilo, então ou É por Quilo. Então a gente vê que são filmes e documentários que foram criados para que a gente possa então refletir sobre a discriminação racial que ainda existe no Brasil.
A gente pode ver que, por exemplo, esse documentário, quanto vale ou quanto é por quilo, a gente vê então que todos vão tratarem dessas questões que devem ser muito trabalhadas. Também a gente pode ter várias poesias que tratam do racismo, da luta e da resistência dos negros. Nós temos livros, nós temos músicas que são colocadas em práticas para refletirem, como por exemplo, a de Gilberto Gil, que é a mão da limpeza, que os negros sempre limparam o que as pessoas sujavam. Nós temos O Negro é Lindo, de Jorge Benjó, Jorge Ben, né, que tem Apareça Aí. Nós temos A Carne, de Elza Soares. Nós temos aí Sorriso Negro, de Ivone Lara. Então a gente vê que os negros realmente tiveram grande importância. E para a gente finalizar, que a água seja refrescante, que o caminho seja suave, que a casa seja hospitaleira, que o mensageiro conduza em paz a palavra. A gente vai observar que aí é uma palavra realmente de uma bênção de Yorubá, é uma bênção dos povos africanos, para que a gente possa refletir que todos nós devemos ser tratados de forma igual, independente da nossa cor. Devemos lutar para uma sociedade mais justa e igualitária, onde as pessoas não tenham preconceito, não tenham racismo e não tenha mais nem um pouco de preconceito contra raças e contra etnias. Então, eu deixo a minha mensagem. Hoje é um dia para que nós possamos refletir sobre a igualdade social e sobre a igualdade racial. Que todos nós devemos reconhecer a importância que os negros tiveram na culinária, nas danças, nas músicas, tiveram importância na formação da sociedade brasileira e que todos nós devemos lutar contra o racismo, contra o preconceito racial.